Bom, conosco agora nós temos o deputado Marcos Zerbini. Por favor, deputado, você tem a palavra. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Bom dia, Paula, a Alessandra, Valéria, Alan. É um privilégio poder estar aqui falando com vocês e acho que um tema muito importante para entender um pouquinho a minha história política se deu em função do problema de habitação, primeiro na cidade de São Paulo e depois acabou se estendendo para o interior do estado. E na década de 80, minha origem são as pastorais sociais da Igreja Católica. Na década de 80 foi a década onde estouraram os movimentos de luta por moradia e por terra no Brasil de uma forma geral, né? Em 86, a Igreja lança uma campanha da Fraternidade, que é uma campanha que tem todo período de quaresma a cada ano no Brasil e que aborda sempre um tema. Em 86, o lema da campanha era Terra de Deus, Terra de Irmãos. E se fazia uma provocação. Vocês, como cristãos, estão fazendo alguma coisa para que as pessoas tenham terra e tenham casa, ou vocês só rezam para que Deus resolva o problema? Com essa provocação, em inúmeras comunidades, não só de São Paulo, mas do Brasil como um todo, se começou um processo de organização, de luta por moradia, por terra no Brasil de uma forma geral, em especial com aquelas pessoas que mais necessitavam. Eu lembro que, quando nós iniciamos, convidamos em uma paróquia, aqui na cidade de São Paulo, as pessoas que não tinham casa, e a gente acabou tendo na primeira reunião mais de 200 pessoas, depois de 2 meses eram mais de 2.000, o que tornava muito claro a urgência do problema de habitação aqui na cidade de São Paulo em especial, mas no Brasil de uma forma geral, né? A habitação é sempre um problema e um déficit que hoje acontece no país como um todo. E os primeiros movimentos desses grupos que foram se formando eram movimentos de reivindicação para as prefeituras, para o Estado, para o governo federal como um todo, para a construção de habitação de interesse social. E todo mundo sabe que é uma questão muito clara, que não existe condições do ponto de vista financeiro para que o Estado resolva esse problema. O Estado, de uma forma geral, né, municípios, estados e governo federal, não existe recurso na quantidade necessária para enfrentar de forma efetiva esse problema que é muito grave. E com a falta de resposta do poder público a essas reivindicações, a esses movimentos, começou a se organizar uma série de lutas, com manifestações, com pressão, mas aquela que foi a maior forma encontrada por esses movimentos para fazer luta foi o início das grandes ocupações de terra, né? A gente já tinha um problema que vinha de muito tempo com relação a ocupações, elas datam da metade, acho que até de antes da metade do século passado, mas nesse período, quando esses movimentos apareceram, acabou se dando um incremento muito grande do processo de ocupações de terra nas cidades e também no campo, né? E a gente acabou assistindo cada vez mais ocupações desordenadas, cada vez mais ocupações em áreas que são inapropriadas para a construção de habitações, e a gente foi agravando cada vez mais o problema, em especial os problemas de risco, de ocupações de área de risco nas grandes cidades, nos grandes centros, né? Nós
começamos um processo diferenciado, nós aprendemos o mecanismo de implantação de loteamentos de interesse social e começamos a trabalhar com as famílias, as pessoas, para que elas se organizassem, juntassem seus recursos, cada um fazendo uma poupança pessoal, e começamos a buscar grandes áreas de terra onde era possível, do ponto de vista tanto do zoneamento do município, a implantação de loteamentos de interesse social. Então, a gente começou um processo de compra coletiva de áreas, onde as pessoas se organizavam em associações, as áreas eram adquiridas, rateando o custo entre as famílias. Primeiro se fazia um estudo para ver quantos lotes urbanizados era possível fazer naquela área, e se dividia entre as pessoas que participavam de reunião, com critérios de participação, a aquisição dessas áreas. E aqui na cidade de São Paulo, a gente acabou adquirindo 31 áreas de terra. Nós temos aqui mais de 22 mil famílias que já têm o seu pedaço de terra, cerca de 15 mil delas já moram na sua própria casa, e o restante ou está construindo ou está esperando o processo de aprovação desses loteamentos, porque a gente descobriu que o processo, né, na experiência, que aprovar loteamento, aqui na cidade de São Paulo, em especial, é um processo extremamente moroso, difícil, complicado, complexo, mas que era possível de se fazer. E, através dessa experiência, como eu disse, 22 mil famílias já têm o seu pedaço de terra aqui na cidade de São Paulo. Nós, inclusive, enfrentamos inúmeras dificuldades para construir esse processo, essa história. Eu, inclusive, ingressei na política para fazer a alteração da legislação municipal. Eu fui 2 mandatos vereador aqui na cidade de São Paulo, depois estou no meu 4º mandato como deputado estadual, sempre com a intenção e preocupação em criar políticas públicas para facilitar esse tipo de trabalho, esse tipo de participação. E só para vocês terem dimensão do que eu estou falando, a gente consegue adquirir terra aqui, ainda na cidade de São Paulo, embora a cada dia seja mais difícil, em locais onde é possível fazer loteamentos de interesse social por algo em torno de 10% do que custa um lote na mesma região onde essas áreas são adquiridas. A diferença é que depois tem todo um processo de elaboração de projetos, aprovação na prefeitura, aprovação no estado através do GRAPROAB, e depois a luta para a implantação de loteamentos de interesse social, de infraestrutura. Nós conseguimos, na época do governador Mário Covas, criar um programa na Secretaria de Habitação do Estado, chamado PROLURB, Programa de Lote Social Urbanizado, onde o Estado disponibiliza recurso a fundo perdido para ajudar a fazer infraestrutura de loteamentos de interesse social sem fins lucrativos, e isso ajudou a dar um grande avanço nesse tipo de experiência. A gente acabou espalhando essa experiência em 16 outros municípios do estado de São Paulo, e hoje nós temos mais de 40 mil famílias que já adquiriram o seu pedaço de terra em diferentes fases, processos de aprovação, e que vão, a partir desse lote urbanizado, poder construir a sua casa. Aqui na cidade de São Paulo, nós sofremos, inclusive, pressão de todos os lados, inclusive de movimentos de luta por moradia, que entendiam que o tipo de trabalho que a gente fazia não era interessante, porque para alguns o conceito de quebrar estruturas, de fazer ocupações de terra para forçar a
a mudar, a forçar a luta de classes, como alguns deles dizem, o que eu acho algo absurdo. A preocupação tem que ser a de resolver o problema das pessoas, das famílias, e não a de criar pressão, criar disputa e guerra, na verdade. Então, a gente teve muito problema, foi inclusive, como eu diria, deixado de lado, pressionado por esses movimentos que tentaram, inclusive, lutar contra esse tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui já há mais de 30 anos, né? Mas a gente tinha uma clareza muito grande de que as ocupações de terra, elas não resolvem o problema. Muitas vezes você consegue dar um teto para uma família de uma forma precária, mas cria dezenas de outros problemas. Eu acompanhei de perto as primeiras ocupações aqui na cidade de São Paulo, inclusive acompanhei o confronto, ainda no governo Jânio Quadros, na prefeitura, com a Guarda Civil Metropolitana, vi de perto a morte do Adão Pereira, que se transformou num grande símbolo da luta pela moradia, e acabei me dando conta que aquilo não resolvia o problema, que a gente precisava encontrar formas mais adequadas de enfrentar o problema. Depois acompanhei durante muitos anos esse processo que foi cada vez aumentando mais, e a gente acabou percebendo que inúmeras pessoas acabam se aproveitando da condição precária das famílias, da necessidade de habitação, e acabam se tornando, aí não ocupantes, mas invasores profissionais. Eles invadem terras particulares, públicas, e depois vendem, marcam lotes sem nenhuma estrutura e vende para pessoas que de boa fé acabam achando que pagando estão fazendo uma coisa correta, que não estão participando de uma ocupação. Então, se criou uma verdadeira indústria aqui da invasão de terra na cidade de São Paulo, e muitas vezes esses invasores vendem para pessoas de boa fé um pedaço de terra, e depois essas pessoas acabam muitas vezes na justiça sendo colocadas para fora, sofrendo ação de reintegração de posse e perdendo o pouco do dinheiro que elas tinham, que pagaram a terra, pagaram para quem não era dona, e acabaram depois gastando o resto das suas economias para construir casas de forma precária. Queria ressaltar que eu acho que foi, desde o início, nós participamos de processos de luta por criação de legislações que ajudassem a regularizar a situação das ocupações irregulares na cidade de São Paulo. Então, nós participamos aqui na prefeitura, desde o período que eu fui vereador, de muitas discussões de lei, da criação de muitos decretos que possibilitaram medidas que foram ajudando a construir mecanismos de regularização desses locais. Eu lembro ainda da década de 80, quando se lutava pela concessão do direito real de uso para famílias que ocupavam áreas públicas em favelas aqui na cidade de São Paulo, depois inúmeras outras lutas que a gente acabou fazendo, participando, para criar mecanismos de regularização, e sem dúvida nenhuma, em 2017, com a Lei 13.465, que possibilita uma ampla gama de regularização no país como um todo, eu acho que se criou condições para se avançar bastante nesse processo de regularização de várias ocupações no país como um todo, e nos deu mecanismos para poder não só levar a infraestrutura para essas áreas, como também a de poder titular esses imóveis e as pessoas poderem ter direito a um título de propriedade.
Então, eu acredito que avançou muito, mas acho que o problema ainda é muito complexo. Algumas áreas de ocupação, elas não permitem a regularização, porque são áreas de extremo risco, então tem que se fazer a remoção de famílias, dando a elas habitações dignas. Mas em algumas é possível regularizar, e aí precisa ter uma atuação forte no sentido de dotar de infraestrutura, de fazer algum tipo de urbanização dentro desses locais, e, obviamente, a construção de habitações populares é um mecanismo também para ajudar a enfrentar esse problema que é muito grande, que é muito grave no país como um todo, e em especial nos grandes centros. Eu tenho tentado, ao longo desses anos, criar como política pública essa possibilidade de parceria entre o poder público e as entidades, os sindicatos, as associações, para fazer loteamentos de interesse social, porque parece uma coisa absurda o que eu vou dizer aqui, mas um lote feito por um loteador que é vendido, ele custa em torno 3, 4 vezes mais do que aquilo que ele tem de custo de produção. Vou te dar um exemplo muito claro aqui. Um grupo de famílias, de 800 famílias, se organizaram através desse trabalho que nós desenvolvemos e adquiriram uma área aqui em Perus, que é um bairro aqui da região onde eu atuo, região noroeste da cidade de São Paulo. Cada família pagou por esse terreno 16 mil reais. 16 mil reais, ainda negociado com o proprietário que vendeu, parcelado em 24 vezes. O custo aproximado da colocação de toda a infraestrutura, rede de água, luz e esgoto, é em torno de 20 mil reais. Ou seja, o custo de produção de um lote urbanizado na cidade de São Paulo, num bairro dentro da malha urbana, é de em torno de 36 mil reais. Só que um lote no mesmo bairro é vendido por mais de 200 mil reais. Então, quem faz loteamento ganha muito dinheiro. É um processo complicado, é um processo que não é simples, exige muito conhecimento, exige muita paciência, porque ele leva tempo. Quando você compra uma área para fazer um loteamento, você leva em média 4, 5 anos, às vezes até mais, para poder fazer todo o processo de aprovação e início da implantação desse loteamento, mas eu estou convencido que se criar políticas públicas para o Estado participar, ajudando com infraestrutura para fazer esse tipo de iniciativa, é possível ajudar a resolver o problema de muitas famílias por um custo muito mais baixo. As cidades foram construídas dessa forma. Quando a pessoa tem o seu terreno, ela devagar constrói a sua casa. Então, se o Estado ajuda a família a adquirir o seu pedaço de terra de uma forma mais barata, mais econômica, ela tem condições de construir sua própria casa. E, como eu disse, eu não estou falando de teoria, eu estou falando de uma experiência prática que a gente desenvolve há mais de 30 anos, e que é possível transformar em política pública de Estado para ajudar milhares de famílias no país todo a conquistarem o seu pedaço de terra e a terem uma moradia digna. Isso sai muito mais barato do que depois ter que fazer intervenção em área ocupada para levar a infraestrutura, para dar condições dignas de moradia para quem está nessas ocupações. Então, eu não acredito que seja uma solução simples, existem várias possibilidades e alternativas que precisam ser usadas
para enfrentar esse problema grave, que é o problema da moradia, o problema da habitação, e eu acho que esse tipo de iniciativa de hoje é muito interessante, porque a gente tem muito para aprender um com o outro, dividir experiência e se ajudar nesse processo que é extremamente importante e necessário para ajudar a resolver esse problema grave de grande parte dos brasileiros, infelizmente. Obrigado. Nós que agradecemos, deputado Marcos, né? Muito rico você poder trazer realmente a experiência, né? E que eu acho que, assim, tem algumas coisas que é como se fosse um trabalho de formiguinha, vai começando, fazendo, e eu acho que nós temos que unir forças para que as coisas realmente possam acontecer. Eu quero sim comentar. Eu queria, justamente, o Alan lembrou do projeto de lei do ano passado, 529, que abriu a porta para o fechamento da CDHU. Felizmente, Alan, a CDHU continua viva e bem atuante, não foi fechada, e nós estamos com tanto trabalho, né, que eu acredito que isso não vai acontecer. Mas eu queria ouvir um pouquinho o deputado que tem essa trajetória na área de habitação. Qual é a visão dele sobre isso, né? Porque é uma importante companhia, né, a maior do Brasil, num estado que concentra graves problemas de habitação, essa ideia de achar que a CDHU não precisa existir, confesso que foi bem chocante para a gente, né? Então, queria ouvir um pouquinho você sobre esse projeto de lei. Então, vamos... pontualmente. Na verdade, a CDHU, quando ela foi criada, ela tinha como objetivo a produção de unidades habitacionais e realmente uma grande parte do trabalho era feito pela própria empresa, né? A empresa elaborava projetos, desenvolvia projetos, fazia a contratação, fazia a fiscalização de obra. E o que acabou acontecendo ao longo do tempo é que grande parte desses serviços acabaram sendo terceirizados. A discussão que a gente levou ao governo, e inclusive tem uma concordância do governo do Estado, é que precisa desinchar um pouco a máquina da CDHU. Ela pode até acabar como empresa, mas tem que se criar no lugar algo que possa fazer a coordenação desse trabalho de construção de habitação popular, de regularização, enfim, o trabalho de habitação no estado de São Paulo. Então, a ideia e o acordo feito com o governador é de que a gente não vai simplesmente extinguir a CDHU, mas criar um mecanismo um pouco mais enxuto, ligado à Secretaria de Habitação, para continuar desenvolvendo esse trabalho que eu reputo fundamental. No próprio trabalho que nós desenvolvemos, nós tivemos 2 episódios onde fizemos uma parceria muito estreita com a CDHU, numa área para 236 famílias, numa outra para 804 famílias, onde as famílias se organizaram, compraram coletivamente a área, doaram para a CDHU, e a CDHU acabou fazendo a construção dos apartamentos. São 2 áreas de apartamentos, e aí essas famílias foram aquelas que participaram da ocupação desses imóveis, obviamente, cada um pagando o seu financiamento daquilo que foi o valor da construção dentro da regra. Então, eu acho fundamental que continue existindo, ou como CDHU, ou com outro nome, acho que isso menos importa, precisa existir uma coordenação desse trabalho no Estado para construção de habitação popular. E uma outra questão que eu acho que é fundamental é que a gente vive muito dependendo da realidade daquilo que é a política pública do governo federal, né? Por exemplo, o Estado vai produzir com recursos próprios inúmeras unidades habitacionais
que estavam acordadas já há um longo tempo para serem feitas em parceria com o governo federal, através do mecanismo de subsídio do Estado para custear parte dessas unidades. E houve uma mudança de postura do governo federal em relação a São Paulo, onde esses programas praticamente acertados acabaram não tendo liberação de recurso federal. Então, é difícil isso, porque eu, particularmente, penso que a gente precisava criar políticas públicas de habitação independente do governo que existe, né? Esse tipo de criar programas, de mudar nome, isso é muito ruim, porque você cria uma situação de instabilidade e a falta de sequência numa política pública mais efetiva, mais comprometida. Então, eu acho que o nosso grande esforço tem que ser no sentido de criar políticas públicas de enfrentamento ao problema habitacional, e que essas políticas perdurem independente do governo que está no comando do Estado, da cidade e do país. Ou a gente faz isso, ou nós vamos continuar patinando. A gente precisa de políticas de Estado e não de políticas de governo, porque essas passam. Exatamente, deputado, obrigada. Concordo totalmente com a sua posição, fiquei muito contente de conhecê-la, inclusive, e porque eu acho que é nessa linha mesmo, e aqui está muito interessante, porque a gente tem o IPT, que já é muito parceiro, né, da CDHU, e eu queria também convidar o Alan para a gente estabelecer uma parceria que faz tempo, principalmente com o núcleo de habitação e urbanismo, né, que eu acho fundamental. O Alex perguntou, gostaria de saber a opinião de todos sobre a pertinência de uma abordagem multidisciplinar e multidimensional sobre o assunto em termos de implantação de políticas públicas, isto é, geologia, urbanismo, ciências sociais, direito, ciência política, ciências ambientais e outros campos. Não sei qual de vocês gostariam, se todos vocês gostariam de responder. Porque eu acho que essa pergunta tem a ver até com o convite que eu fiz para o Alan, e que reforcei já a nossa parceria com o IPT, e também a fala do deputado e o fato de estarmos hoje aqui, né, áreas diferentes de atuação, todas voltadas para o mesmo tema. Acho que as 3 apresentações foram, sim, complementares, e cada uma de uma área, né, coisa bonita de ver, e acho, Alex, que a sua colocação é fundamental, a gente tem, sim, que caminhar por aí, né, por essas equipes multidisciplinares e várias instituições, né, considerando a questão ambiental, a questão jurídica, com certeza, para mim é esse o caminho mesmo. Bom, eu também gostaria de comentar, eu acho que a pergunta é super pertinente, e a multidisciplinaridade nesse trabalho é de suma importância, porque não é só a geologia, não é só o social, tem que estar tudo em conjunto. A parte do meio físico e meio ambiente, a parte das políticas públicas, tem que estar em consonância aí com as nossas atividades, que é de suma importância, a parte jurídica também, né? A gente tem um problema sério com o entendimento do termo risco, da palavra risco, né, aí em várias instâncias. Então, é um trabalho árduo que se faz, né, para desmistificar um pouquinho, porque o grande problema está no risco alto e muito alto. Áreas que a gente classifica como risco médio num mapeamento são aquelas áreas que são passíveis já de regularização, né, tanto que nós mudamos o nosso termo, não usamos mais risco baixo e médio nas áreas, porque isso cria sérios problemas, e problemas até jurídicos de entendimento, né, de ter remoção em áreas de risco baixo, remoção em áreas de risco médio, o que gera um custo exorbitante para o poder público, né, então nós adequamos a nossa metodologia, adequamos também, aproveitando aí a fala do Alan,
nós não indicamos mais remoção, Alan, porque nós vimos que isso não é uma decisão técnica, isso tem que ser uma decisão do poder público, do prefeito. Ele que tem que decidir, vamos remover dessa área em função do custo-benefício das obras. Sempre nas nossas falas estamos evidenciando o custo social de uma remoção, né? Então é importante que isso fique super claro para todo mundo, que tem um custo social muito alto quando você remove famílias, porque a família, ela está ali enraizada naquele local, ela tem a educação dos filhos, ela tem os amigos ali, os laços que ela criou, ela tem a rede de saúde, ela tem a proximidade, às vezes, com o trabalho. Então, é um custo social muito alto você remover. Então, o IPT ele não indica mais remoção nos nossos trabalhos de mapeamento. O que a gente indica são as obras para a redução do grau de risco. Muitas dessas obras são obras de drenagem, que a própria prefeitura consegue executar essas obras. Então, a gente está num trabalho muito interessante com o Guarujá. A prefeitura do Guarujá está fazendo essa zeladoria nas áreas de risco. Então, é limpeza das canaletas de drenagem, é a implementação de rede de drenagem para tirar esse escoamento da encosta. Então, com isso, você já tem uma redução grande de risco. Então, é super importante, voltando à pergunta do Alex, essa interação, essa multidisciplinaridade nos trabalhos. Era isso. Só complementando a Alessandra, a minha preocupação é mais quando isso chega um pouco... desculpa, o deputado quer fazer uma fala? A minha preocupação maior é quando isso chega no sistema de justiça, né? Porque muitas vezes a gente tem muitas ações civis públicas que pedem imediatamente a remoção, e há diversas possibilidades, né? Como a Alessandra e a Valéria já colocaram. Então, também respondendo à pergunta, né? Então, a solução, né, embora o direito tenha um papel importante nesse sentido, porque, né, isso acaba chegando ao sistema de justiça. Então, como eu dei o exemplo, por exemplo, de Guarulhos, ou cidades como Poá, em que há muitas ações civis públicas, né, promovidas, ou mesmo o caso de Salesópolis, que de outro lado não é risco, seriam condições ambientais. Isso chega muito fortemente ao sistema de justiça, né? Então envolve também o Poder Judiciário, o Ministério Público, as procuradorias, a Defensoria Pública, e há iniciativas importantes, né, de solução compartilhada desses processos, né, com o envolvimento do poder público. Então, muitas vezes, uma sentença de um juiz ou juíza, ou uma decisão de um tribunal, não é suficiente, ou é insuficiente no sentido de melhoria das condições daquela população. Então, em maior ou menor medida, sempre o poder público precisa estar presente nas suas diversas facetas, né, desde do município, né, a gente tem uma importante também política que eu esqueci de falar, que é o Cidade Legal, né, Cidade Legal mantido pelo Estado de São Paulo também, é muito importante no socorro de, às vezes, prefeituras muito pequenas, né, ou mesmo prefeituras grandes, mas que não tem uma equipe multidisciplinar formada ou suficiente para dar conta daquela situação, né, então Cidade Legal é muito importante nesse sentido, mas, enfim, uma reunião de esforços mesmo de vários profissionais, né, aqui na Defensoria Pública a gente também tem quadros fora dos defensores e defensoras, né, aqui então o núcleo tem uma agente arquiteto urbanista, uma agente socióloga, que também desenvolvem importantes funções nessas atuações da Defensoria. O Ministério Público tem o CAEX, que também é um importante setor, né, de atuação nesses casos. Então, de fato, a multidisciplinaridade é fundamental, né, nessa atuação desse tema, né. Plenamente de acordo, acho que todas as intervenções foram no mesmo sentido. Quanto mais você envolve pessoas, órgãos, você caminha de uma forma muito mais adequada. Sempre a construção coletiva ela é mais complexa, ela é mais demorada, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é sempre a melhor solução. E a última coisa que eu só acrescentaria a tudo que já foi falado, é que eu acho muito importante o envolvimento da própria comunidade, da própria população,
porque o Estado, de uma forma geral, é muito impessoal, né? Os poderes, de uma certa forma, são muito impessoais. E quando você envolve a comunidade, envolve a população, que é o objeto do trabalho, na solução, de uma forma geral, você tem uma solução um pouco mais demorada, mas muito mais efetiva. Então, eu acho que as intervenções são perfeitas. Eu queria acrescentar só isso, a importância de se priorizar a participação das comunidades, das pessoas envolvidas no problema, para ajudar a enfrentar as dificuldades e encontrar solução. Né, onde a gente tem uma participação, eu acho que com diversos olhares, né, é sempre importante. E eu acho que, assim, como disse você, deputado, colocar as pessoas, a comunidade, é importantíssimo, que ela se sinta participante, se sinta ativa na causa, né? Eu acho que tudo onde você envolve realmente as pessoas funciona de forma mais efetiva, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Queria agradecer vocês. Não chegaram mais perguntas, mas se alguém tem mais algum comentário que gostaria de fazer, alguma coisa? Não? Bom, então eu queria agradecer a todos que estão aqui conosco, que nos acompanham, lembrando que para receber o certificado de participação, ir lá no YouTube, onde tem a descrição do evento, se não mostrar, clique em Mostra Mais, ele vai mostrar o formulário, aí vocês clicam ali para poder preencher e receber a certificação depois. Gente, muitíssimo obrigada, Alessandra, eu quero agradecer imensamente a tua exposição, a você, Valéria Sanches, ao Alan, né, as diversas visões, e a você, deputado, que está aí, pondo a mão na massa e ajudando as diversas comunidades também. Muito obrigada a todos, gente. Obrigada à Rede Alesp, que contribuiu para isso, né? As pessoas que eu brinco que estão nos bastidores, a equipe do ILP, que também está nos ajudando aqui para que esse evento possa ocorrer, e até mais, à tarde nós teremos o outro evento. Obrigada, gente. Até logo. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada. Obrigada. Tchau, Obrigada tchau. a todos. Até logo, Tchau. um abraço a todos. Tchau.